pesquisadora talentosa, sempre dando a sua grande contribuição à magistratura brasileira. Antes de passar a palavra para o próximo expositor, gostaria de registrar a presença do nosso presidente da IMB, Dr. João Ricardo. E um informe que a coordenação manda passar aqui, que os ingressos do show de encerramento Jorge Mateus e brinde serão entregues aqui na piscina do Hotel Turismo no dia de hoje até às 18h30 e amanhã 31 até às 13 horas. Portanto, está dado o recado para aqueles que estão aqui. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso colega, o juiz Gervásio Protásio dos Santos, cuja síntese do currículo já foi lida aqui no início deste nosso trabalho, mas não custa ressaltar que o Gervásio é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão e coordenador da Justiça Estadual da IMB. Com a palavra, o Dr. Gervásio por 40 minutos também. Vereador Nelson Messias. Vereador Nelson Messias. Agradecer as palavras elogiosas. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou pedir licença para também falar de pé. Não, eu fui ficar aqui, porque jamais tomarei o seu lugar, até porque pela dificuldade de falar depois da exposição da professora doutora Maria Tereza Sadek. Eu queria também registrar a minha honra de estar ao lado do Sérgio Junks, colega de diretoria da ANB, e dizer que a valorização da magistratura, esse é um tema que me é muito caro. Eu tenho 24 anos de magistratura e 12 anos desses 24 anos dedicado à atividade associativa. De maneira que o que me fez ingressar no movimento associativo foi justamente a percepção de que nós, magistrados, não temos ou não recebemos a valorização que nós, efetivamente, precisaríamos ter, inclusive no que diz respeito à nossa autoestima. Todas as palestras que eu tive a oportunidade de ouvir neste congresso e em outros congressos, mas destacando a fala do ministro Barroso e agora mesmo a fala da professora Maria Tereza Sadek, nós temos um consenso, que é o consenso de que o judiciário autônomo, independente e valorizado é essencial à estabilidade do Estado Democrático de Direito. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que democracia e poder judiciário autônomo são faces da mesma moeda. Não há democracia sem judiciário independente, como não há judiciário independente sem democracia. E os exemplos estão aí, mundo afora. Mas, independentemente disso, embora haja um reconhecimento da importância do poder judiciário, e no Brasil, atualmente, nenhum tema relevante é tratado sem que passe pelos corredores do poder judiciário. Todos os temas, aqueles que afetam a vida do cidadão de uma maneira particular ou coletiva, todos eles são necessariamente tratados, passam pelos corredores do judiciário. Mas não obstante a esse fato, como nós juízes somos vistos pela sociedade, como nós juízes somos tratados pela imprensa, e aqui nós temos um destaque. O que é destacado pela imprensa, e aqui a professora concluiu as suas palavras nesse sentido, o que é destacado pela imprensa são os pontos fora da curva, para utilizar a expressão do ministro Barroso. Eu tomei a liberdade de trazer um vídeo, e eu gostaria que... A Corregedoria Nacional da Justiça mandou afastar o juiz responsável por ações criminais contra o empresário Ike Batista. Flávio Roberto de Souza, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, foi flagrado nesta semana enquanto dirigia um carro apreendido do empresário. O juiz Flávio Roberto de Souza, que foi flagrado dirigindo o Porsche Cayenne, apreendido do empresário Ike Batista pela Justiça, foi afastado imediatamente de suas funções. Esta foi a decisão da Corregedoria Nacional. O juiz também deu a vizinhos a guarda de um outro carro da família, assim como a de um piano de cauda.
Todos os processos contra Eike Batista vão ser redistribuídos aleatoriamente a outras varas federais criminais. 35 segundos de rede nacional. Isso aqui, peguei da Rede Brasil, mas saiu em todas as redes. Sempre que tem uma matéria dessa, eu logo em seguida recebo um telefonema. Eu nem olho quem está chamando, porque eu sei, já chamo assim, alô mamãe. E ela disse, Júnior, conhece esse juiz? Porque é exatamente essa imagem que passa, ou seja, que passa para a população em geral. Júnior, conhece esse juiz? Então imagina aquelas mães que não têm filhos que possam perguntar quem é o juiz e que o filho possa explicar que aquilo é um ponto fora da curva. E hoje em dia, com as redes sociais, toda e qualquer matéria que de alguma maneira destaque aspectos negativos da nossa profissão, que são pontos fora da curva, 0,01%, tem uma grande repercussão pelas redes sociais. Hoje basta que um fato seja divulgado de menor comarca para que se tenha uma repercussão em todas as redes. E aí, como é que fica a situação do magistrado que passa o dia no seu gabinete, atendendo as partes, lidando com pilhas e pilhas de processo, lidando com os mais diversos problemas, e ao chegar em casa, ou ao ligar o seu computador, ou o seu tablet, e se depara com esse tipo de informação? Sem dúvida nenhuma, que todos nós que estamos aqui, que somos magistrados, já passamos por essa situação. E passa pelo raciocínio de que, poxa, passei o dia trabalhando e sou obrigado a assistir a esse tipo de matéria que é destacado. Poucas vezes se viu na imprensa matérias positivas destacando o trabalho geral do juiz, até porque aquele trabalho ordinário acaba não virando notícia. E isso faz com que nós intimamente, isso é um discurso que nós incorporamos, nós intimamente nos sintamos desvalorizados. A nossa autoestima hoje, professora Sadek, ela é relativamente baixa. Isso tem dois contornos. Um interno, porque nós nos sentimos desvalorizados, muitas das vezes, pelos próprios tribunais de justiça, ou tribunais a que estamos vinculados, pela ausência de critérios objetivos no processo de remoção e de promoção da carreira. Isso é um dado que nós, apesar dos esforços que têm sido feitos, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça, não conseguimos ainda um parâmetro que se pudesse dar um caráter objetivo a essas movimentações na carreira. Talvez melhor seria adotar o critério adotado em alguns tribunais, de que o único critério é o critério da antiguidade, seja por antiguidade ou seja por merecimento. Então isso produz um efeito, produz um impacto negativo na autoestima junto à sua própria instituição. Mas pior ainda é do ponto de vista externo, pela ausência de reconhecimento da sociedade do trabalho exercido pelo juiz. Poucas pessoas sabem exatamente o que nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, passamos. E esse é um dado que faz exatamente como aquilo a senhora colocou, que faz que a sociedade tenha o judiciário como um poder elitista, formado por pessoas que não possuem preocupação social, nem tampouco econômica. No ano de 2004, foi feita uma pesquisa pela MB, na época era presidente o desembargador Cláudio Baldino Marcel, e uma das perguntas que eu me recordo muito bem, que me chamou a atenção, é o fato de que foi aquelas pesquisas que foram selecionados grupos, e fazer uma pergunta simples: qual era o esporte que os juízes praticavam na visão daquelas pessoas? E a resposta foi o seguinte: tênis e golfe. Ou seja, dois esportes, reconhecidamente elitistas. E isso faz com que também, de alguma maneira, haja um conceito de que o judiciário é ineficiente e lento. Mas a grande verdade, isso nós precisamos reconhecer, e talvez nesse ponto nós tenhamos algum tipo de parcela de responsabilidade, é que o judiciário ainda é desconhecido pela sociedade. E é desconhecido não apenas por aquelas pessoas que não têm nenhuma relação com o direito. Muitas das vezes é desconhecido pelas próprias pessoas, que atuam no sistema de justiça, e pelos estudantes de direito. Nós do Maranhão fizemos uma
uma ação que foi basicamente o seguinte: nós levamos 3 grupos de universidades, 3 cidades diferentes, para conhecer a realidade do magistrado, para passar um dia do magistrado, não na capital, mas no interior do estado. E o que a gente percebeu é que a maioria, quando se deslocava para lá, fizemos algumas entrevistas, e a maioria não tinha a menor noção de como funciona, qual é o cotidiano da vida do juiz. Aí eu vou pedir que... A gente está muito ansioso, uma expectativa muito grande de conhecer a rotina deles, e eu acho que vai ser uma experiência que vai agregar muito ao nosso conhecimento jurídico acadêmico. Acho que eu vou chegar lá e encontrar assessores para ele, né, segurança, todo apoio que precisa para uma audiência, principalmente profissional. Espero conhecer mais a profissão, né, porque a gente vislumbra apenas o salário, as prerrogativas, os bônus, mas a gente não sabe realmente como é a vida de um juiz. Quando eu entrei para fazer direito, meu grande sonho era ser juiz. Mas hoje em dia eu já não tenho mais esse sonho, mas eu tenho uma grande curiosidade se realmente o juiz ele faz a diferença na vida das pessoas, como é a atuação dele. Então é isso que eu venho buscar aqui, conhecer, entender e ver se isso ainda enche os meus olhos, se eu ainda quero isso e vivenciar um pouco do dia a dia. As dificuldades, é claro que essa experiência foi feita no interior do Maranhão, mas as dificuldades, elas existem nos grandes e pequenos centros. É claro, o que muda, o que modifica, o que altera é a natureza das dificuldades, mas de uma maneira geral, não há um conhecimento da nossa realidade, nem tão pouco, de que a maioria de nós vive em uma situação limite. E a grande dificuldade que nós encontramos, de uma maneira histórica, é que nós, enquanto bacharéis, e esse é o problema do país de bacharéis, nós sempre tivemos dificuldade de mensurar o judiciário em números. E aqui, eu não vou repetir todos os números que a professora Tereza trouxe, mas aqui vou destacar alguns números, que alguns irão se repetir, que foram apurados no Justiça em Números 2015, relativo a 2014. E quando a gente começa a examinar esses números, da perspectiva do próprio magistrado, não na perspectiva acadêmica, mas na perspectiva do próprio magistrado, a gente vai observar um dado interessante. Bom, o primeiro deles é de que hoje, segundo dados do Justiça e Números, nós somos 16.927 magistrados, 77 ministros, 2.190 desembargadores, juízes substitutos de segundo grau, considerando que nós temos alguns estados que existem essa figura, e 14.518 juízes de primeiro grau, que corresponde a 85,8%. Agora, um dado que me chamou a atenção foi exatamente esse. Hoje no país nós temos segundo dados de Justiça e Números, nós temos 22.451 cargos criados. Portanto, nós temos 5.524 cargos vagos. Ou seja, isso corresponde a 12% do número de cargos criados que se encontram vagos. E por que isso? E aí é uma série de razões. A primeira delas é o desencanto de que falava aquela estudante. Disse, olha, eu quando entrei na universidade, eu queria ser juíza. Hoje estou repensando esse fato. Por quê? Porque na maioria dos estados, a carreira é uma carreira tormentosa. Nos estados do Nordeste, do Norte, por exemplo, as condições de trabalho das comarcas do interior, elas são penosas. Significa dizer o quê? Que se o jovem tiver a oportunidade de escolher uma outra carreira e que ele possa se estabelecer num grande centro, ele certamente irá preferir essa carreira do grande centro do que se deslocar ao interior do estado. E como os subsídios hoje são praticamente equivalentes, isso faz com que haja um desestímulo ao ingresso na magistratura, sem levar em consideração o aspecto de que nós somos, até pela própria natureza da função que exercemos, fiscalizados pela sociedade, fiscalizados pelas partes, fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça e, de alguma maneira, não temos a retribuição do que diz respeito à estima pela sociedade. Então, esse conjunto, esse caldeirão de fatores
faz com que as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que estão saindo da faculdade, repensem as suas escolhas profissionais no sentido de buscar carreiras que sejam menos tormentosas. Só para se contextualizar, aquele grupo de alunos é de uma universidade que recebeu a melhor nota do estado do Maranhão e são todos do 8º período. Isso significa por quê? E aqui vai um pouco ao encontro do que disse a professora Maria Tereza Sadek. Ou seja, nós estamos caminhando para o caos. Eu costumo dizer que, brincando evidentemente, que se o judiciário fosse uma empresa, em 6 meses nós estaríamos falidos, né, com uma crise familiar tremenda, certamente o marido teria deixado a esposa deixado o marido, né, os filhos brigando entre si, o proprietário devendo dos Serasa, enfim. Por quê? Porque nós começamos, por exemplo, no início de 2014, nós começamos com 70,8 milhões, terminamos com 71,2 milhões. Casos novos em 2014, nós tivemos um aumento de 1,1% em relação a 2013. Taxa de congestionamento, 71,4%, tivemos um aumento de 0,8% em relação a 2013. Processos baixados, um aumento de 1,4% em relação a 2013. Mas o que é que significa dizer isso? Significa dizer que nós, apesar de todo o nosso esforço pessoal, nós não estamos dando conta. E não estamos dando conta pela falta de razoabilidade do sistema. De 2009 a 2014, os processos baixados aumentaram 12,5%. Significa que, em tese, a nossa produtividade aumentou 12,5%. Todavia, os casos novos aumentaram 17,2%, ou seja, uma diferença de 5%. Se nós continuarmos assim, a cada 5 anos, o nosso estoque, ele cresce 5%. E aí nós nos perguntamos, para onde vai todo o nosso esforço cotidiano? Para onde vai todo o nosso esforço diário? De que adianta eu derrubar pilhas e pilhas de processo, se no contexto geral eu não consigo reduzir os estoques? Até porque eles vêm subindo a cada 5 anos, 1% em média ao ano. E aqui eu repito um pouco o que disse a professora Maria Tereza Sadek. Nossa carga de trabalho, se já é ruim para o judiciário como um todo, quando nós comparamos o 1º grau e o 2º grau, isso fica pior ainda. Tomando o judiciário como um todo, 6.521 processos por magistrado do 1º grau, 3.305. E esses números são mais desiguais, como disse também a professora Sadek, comparados apenas à justiça estadual. 7.520 processos por juiz no 1º grau, 2.878 no 2º grau, considerando que o 1º grau concentra 86% dos casos novos e 95%, isso aqui é o dado mais preocupante, 95% do acervo processual. Volto a repetir, dados do Conselho Nacional de Justiça. E o resultado dessa matemática trágica? O resultado dessa matemática trágica é que, apesar dos números serem contabilizados, apesar do esforço individual de cada um dos magistrados, a taxa de congestionamento no âmbito do 1º grau, quando considerado o prazo de 5 anos, subiu na ordem de 2%. Já o 2º grau, houve uma redução de 1,4%. Ou seja, nós não estamos conseguindo avançar. E um dado extremamente preocupante é aquele trazido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, e que seriam necessários quase 2 anos e meio de trabalho para zerar o estoque, desde que não fosse ajuizada novas demandas. Ou seja, se nós fechássemos as portas do judiciário durante 2 anos e meio, só assim nós conseguiríamos zerar a demanda. Então, há alguma coisa, como diria Caetano Veloso, fora de ordem. Há alguma coisa fora de ordem. E o que a gente procura identificar, o que a nossa pretensão aqui identificar, que essa coisa está fora de ordem, não é o juiz na perspectiva individual. E aqui, alguns desafios do judiciário. Ou seja, significa dizer que o trabalho solitário, individual do juiz no gabinete, ele ajuda, mas ele não resolverá o problema. Nós não resolveremos o problema no sistema tradicional.
E aqui eu trago alguns aspectos. Primeiro, eu sei que há uma crítica costumeira, inclusive no nosso seio, de que o juiz ele é preparado para julgar e não para gerenciar. Mas aqui, companheiros, existe um dilema a ser, que nós precisamos definir. Ou nós nos adaptamos ao gerenciamento do Poder Judiciário, ou, como defende a professora Maria Tereza Sadek, esse gerenciamento terá que ser feito por alguém especializado e de fora. Aí é uma opção política que nós temos que fazer. Eu, pessoalmente, defendo de que nós, magistrados, temos a capacidade de gerenciar, de melhorar o nosso gerenciamento. E aí, algumas medidas podem ser adotadas a curto, médio e a longo prazo. A longo prazo, acho que passou da hora de ser incluído nos currículos dos cursos de direito, disciplinas voltadas à administração, ao gerenciamento. A médio prazo, acho que há necessidade de que no âmbito dos concursos da magistratura também seja exigida disciplinas, matérias que digam respeito à administração. E a curto prazo é a capacitação da própria magistratura para enfrentar os seus desafios. Evidentemente que aquele magistrado, que aquele presidente de tribunal, que aquele corregedor, aquele que tem uma capacidade de gerenciamento melhor, o resultado é também melhor. Isso a gente vê muito no âmbito das nossas associações, Sebastião. Quando o presidente ele tem uma capacidade de gerenciamento da associação, os recursos rendem, as despesas diminuem, e em resumo, essa gerenciamento, essa falta de gerenciamento, ela não tem sido uma preocupação histórica do judiciário. E nós estamos no dilema, porque vamos caminhar para o caos se não melhorarmos esse gerenciamento. E aqui, ou nós tomamos para nós essa tarefa, ou certamente essa tarefa será delegada a um terceiro. Um outro aspecto que é tão importante quanto melhorar o gerenciamento é democratizar o Poder Judiciário. Historicamente, o discurso que nós fazemos, por exemplo, para defender a tese das eleições diretas é a seguinte: é o discurso da nossa perspectiva. Qual é o discurso? Olha, eu, enquanto magistrado, que tenho a capacidade de decidir sobre bens, sobre a família, sobre o patrimônio, de decidir, de presidir o processo eleitoral, eu não posso votar no presidente do meu tribunal. Esse discurso só interessa a nós mesmos. Esse discurso é um discurso que não sensibiliza a sociedade e, o pior, ele não resolve o nosso problema. A democratização que a sociedade espera e que sensibiliza o Congresso é a seguinte: olha, gente, votar para presidente do tribunal, democratizar a escolha dos dirigentes do Poder Judiciário, ela produzirá, como efeito reflexo, a melhora da prestação jurisdicional. Por uma razão muito simples, porque todo presidente ou todo pretenso candidato a presidente do tribunal terá que enxergar o Estado como um todo, e não apenas o seu olhar focado na corte, como atualmente hoje acontece. Ora, se eu tenho 60, 50 eleitores, evidentemente que eu vou primeiro atender as demandas daqueles 50 eleitores, e o que sobrar, e se sobrar, atendo o resto. Se nós invertermos essa lógica, ou seja, se eu tiver que contar com a participação de todos os magistrados no processo de escolha do presidente do tribunal, certamente eu terei que distribuir melhor os recursos disponíveis. E ao distribuir melhor os recursos disponíveis, o efeito prático é a melhoria na prestação jurisdicional na ponta da linha, ali no balcão. Por quê? Porque eu vou fazer o atendimento equânime em relação a toda a categoria. Então, a democratização, esse discurso é um discurso que sensibiliza, os parlamentares. Teve até um caso interessante, a senadora Marta Suplicy, contra áreas diretas. E nós tivemos a oportunidade, eu e a Fátima, de São Paulo, de conversarmos com ela. E eu fiz esse discurso, ela virou para mim e disse: nunca tinha pensado nessa perspectiva, eu queria que vocês só queriam votar, mas realmente melhora. Então, enfim, um outro aspecto, efetivar a priorização do primeiro grau. Gente, eu aqui quero secundar a professora Maria Tereza Sadek. Eu já estou cansado do discurso de priorização do primeiro grau.
Já estou cansado desse discurso da pobreza do primeiro grau. Na verdade, da política de priorização do primeiro grau do CNJ, na resolução 194. Cansado. E nada acontecer. Estou cansado da resolução 195 e nada acontecer. Sabe por quê? Porque a resolução que interessava era a então 196, que produzia o quê? A redistribuição dos servidores de acordo com as demandas. E o que aconteceu? Essa resolução, que já tem 8 votos favoráveis, está com pedido de vista desde o dia 14 de junho de 2014 e nunca foi votada, professor. Nunca foi votada. E por que nunca foi votada? Nunca foi votada porque há uma resistência do Colégio de Presidentes a esse processo de redistribuição dos servidores. Aqui é o patrimonialismo falando mais forte do que as nossas necessidades. Enquanto nós não encararmos essa situação de frente, enquanto nós não encararmos e não superarmos esses desafios, todos nós iremos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, baixar as pilhas de processo, chegarmos em casa e encontrarmos essas matérias negativas e mais, os números só crescendo e em contraposição à nossa imagem perante a sociedade. Outro aspecto que não pode deixar de ser também observado é a objetividade das movimentações da carreira. Gente, juiz é gente. Quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta de ter o seu trabalho reconhecido de maneira objetiva? Evidentemente que todos nós. Isso é do ser humano. Então, objetivar a movimentação das carreiras, que seja apenas pela antiguidade, como defende o colega Mozart, que seja o critério adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que seja antiguidade ou merecimento, a prioridade é a escolha do mais antigo, mas nós precisamos ter um mecanismo que realmente possa estimular pessoalmente o magistrado, porque uma das coisas hoje que me chama a atenção é quando você conversa com um magistrado de 10, 15, 20 anos, a desilusão que ele possui em relação à escolha que ele fez ali há 20 anos atrás. Por quê? Porque é uma carreira que não é valorizada pela sociedade, não é valorizada pela sua própria instituição e mais, tem uma imagem negativa porque ele trabalha e não consegue produzir nenhum resultado do ponto de vista da sociedade. E a racionalização da prestação jurisdicional para a produtividade. Aqui eu tenho certeza que o Sérgio vai abordar essa questão, mas nós não conseguiremos dar vazão a essa quantidade de processos na proporção que nós temos hoje. As agências reguladoras simplesmente não funcionam. Se funcionasse, nós teríamos uma quantidade muito menor de ações ajuizadas. Qualquer vara civil, qualquer juizado especial, você tem pelo menos 70% dos demandantes que estão sujeitos a alguma agência reguladora, considerando aí o Banco Central como agência reguladora. Os processos coletivos, há até um painel sobre processos coletivos. No nosso país, os processos individuais têm prioridade sobre os processos coletivos, quando a lógica deveria ser diferente. Quando a lógica deveria ser ajuizada uma ação coletiva sobre aquela situação, todos os processos individuais suspensos. E a questão, eu trago um exemplo, que é o exemplo das execuções. Nós temos em torno de 72% de taxa de congestionamento. A taxa de congestionamento na fase de execução, ela corresponde a 86%, ou seja, dos 100 milhões de processos, 51% dos processos são de execuções, 51% do passivo. Se nós retirássemos essa taxa de congestionamento, no geral a taxa cairia em 10,6%. Agora, dessas execuções, as execuções fiscais são as grandes responsáveis pela morosidade do processo de execução, com uma taxa de congestionamento de 91%. Aqui, quem é juiz da Fazenda Pública, ou quem tem uma vara única e que mexe com as execuções fiscais, sabe que as execuções fiscais, 90% delas, se não quase 100%, na verdade você apenas assina o que já vem tudo pronto, é só formulário. Pois bem, e aí vem Por que eu trouxe isso aqui como exemplo? Porque desde 2007 existe um projeto de lei, o PL 2412,
que foi proposto pelo então deputado Regis de Oliveira, ex-presidente da INB, e que diz uma coisa muito simples, que as execuções fiscais serão processadas pelas próprias fazendas, nacional, municipal, estadual, até a fase de penhora. Havendo a penhora e ocorrendo os embargos, então, ou seja, quando nasce o litígio, nascendo o litígio, é que viria para o Poder Judiciário. Caberia ao Judiciário julgar os embargos ou a contestação, se eventualmente houvesse contestação, né, discussão a respeito daquela dívida. E esse projeto não anda. E não anda por quê? Aqui vamos fazer uma meia-culpa. Porque nós, magistrados, achamos que vamos perder poder. Ou seja, elas estão lá, são 30 milhões no nosso estoque, são 30 milhões de execuções fiscais. Nós achamos que vamos perder poder se nós perdermos, ou se essa competência até a fase da penhora for transferida para as fazendas nacionais. A advocacia, porque evidentemente isso não interessa ao devedor, né? Interessa ao devedor que fique aqui e que abarrote os nossos escantios. E ao próprio Estado, porque o Estado terá que fazer investimentos para adaptar as suas procuradorias ao que disciplina ao PL 2412. Mas esse PL representaria a retirada do nosso estoque em torno de 30 bilhões de ações. 30 bilhões de ações. Que seriam recursos financeiros, materiais, que poderiam ser empregados nas demais ações, naquelas que fazem diferença na vida do ser humano, naquelas que fazem diferença no nosso cotidiano. E essa é uma questão que passa ao lado, porque não vencemos paradigmas, que são paradigmas que estão nos levando, de alguma maneira, ao caos. Isso só demonstra o quê? A nossa dificuldade coletiva do sistema de justiça de formular ação de políticas judiciárias, o que acaba jogando por sombra nosso desempenho judicial. E aqui, de uma maneira consistente, qual a grande política judiciária implantada pelo CNJ nos últimos 10 anos? Nos 10 anos. Ele dá contribuição da justiça inútil, ou seja, ele faz o diagnóstico, né? Mas qual é o remédio a esse diagnóstico apresentado? É como se, trocando em miúdos, é como se eu fosse ao médico e o médico dissesse: o senhor está com efizema de pulmão. E agora? Não, o senhor vai para casa e fica lá esperando. É basicamente isso que tem sido feito, né? O senhor está doente, mas e agora? Não, agora o senhor vai para casa. O senhor espera, porque um dia ou a cura vem divina ou, né, o senhor vai morrer. No nosso caso, se nós continuarmos assim, a tendência é a morte. E o que é que mais nos toca enquanto magistrados? Né? É justamente a realidade e o mito. Porque, na verdade, né, se você pega todas as pesquisas que são feitas, existe um estudo do Banco Mundial de 1997, fazendo que a justiça conte, alguma coisa nesse sentido, e ali, já em 1997, foi detectado que o magistrado brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. Recentemente foi feita também uma pesquisa, nós só perdemos, para, se eu não estou enganado, países da Escandinávia, se eu não estou enganado, é a Dinamarca. Ou seja, em termos de produtividade, ou seja, significa dizer que cada um de nós que estamos aqui fazemos a nossa parte, né? Agora, só fazer a nossa parte no plano individual, ela não resolverá, ela não produzirá o efeito desejado no plano coletivo. E a dificuldade que a gente tem, assim, é de que a ausência de racionalidade na nossa gestão, a ausência de racionalidade na redistribuição dos nossos recursos disponíveis, a ausência de racionalidade no sistema judicial, faz com que todo esse nosso esforço, todo esse esforço diário que nós temos, não chegue ao conhecimento da sociedade. Não se engane, as pessoas lá fora não sabem como é realmente a nossa vida. E aí, o que fazer? Né? O que fazer? Eu acho que, primeiro, é fundamental, né, iniciativas para tornar o papel do judiciário e o papel do magistrado mais conhecido pela sociedade. Parece um chavão, mas não tem outra opção. O CNJ, e aqui me perdoem, né, ao invés de ficar, existem aqui, eu já vi até uma propaganda recente assim, se tiver alguma denúncia contra o magistrado, ligue para o número tal.
né? E isso vai para o Facebook, né? Desse jeito. Ou seja, o advogado é o amigo da parte. Ou, assim, eu tenho algumas coisas que eu tenho a impressão que algum estagiário, né, que utiliza um fungo de má qualidade, que chega lá e monta alguma coisa, e aí dispara, e depois que observa que disparou, que fica... Mas quando os recursos do CNJ poderiam ser melhor utilizados se nós tivéssemos a compreensão de que o judiciário, o próprio papel do magistrado, não é conhecido, efetivamente não é conhecido pela sociedade. E isso é um papel do CNJ, mas é um papel também dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais do trabalho, enfim, de todas as instituições. E nós mesmos, nas nossas comarcas, nas nossas unidades judiciárias, né, na medida do possível, já que somos assoberbados de processo, na medida do possível, também fazer esse papel. Assim como aqui na sociedade, nas entidades associativas. Porque quem conhece, avalia bem o judiciário. Quem conhece, avalia bem. E esse esforço, aqui a gente tem visto, né, ao longo, campanhas pela valorização da magistratura. Nós temos, no meu estado de origem, nós temos essa campanha, que é uma campanha, antes de julgar, é preciso conhecer. Nós temos na Associação da Marelza, prestigiando aqui, a Associação dos Magistrados da Bahia, Catarinense, do Paraná, enfim, do Espírito Santo, mas várias associações têm produzido campanhas, ou têm feito esforços, no sentido de tentar demonstrar o papel do Poder Judiciário. E a própria MB, Placar da Justiça, da campanha Não Deixa o Judiciário Parar, é uma campanha fabulosa, é uma campanha que demonstra à sociedade a quantidade de processos que não deveriam estar ali no Poder Judiciário e que a sua existência, que a sua inclusão no sistema de justiça, na verdade, traz prejuízo à própria sociedade, porque deixa de julgar, deixa de apreciar aquelas questões efetivamente relevantes para a sociedade. E aí, vocês se recordam daquelas pessoas que foram, né, que nós começamos, elas indo conhecer a realidade dos juízes, né? E aqui alguns depoimentos sobre esse, eu gostaria que prestasse bem atenção para isso, que é muito interessante. Eu achava que a vida de um juiz era cheia de regalias, farras. Eu pensei que a vida de Deus, eu pensei que era muito segurança, mas não é nada disso que eu vi. Eles também têm dificuldades, passam por momentos difíceis na prática, eles têm responsabilidades e a questão das decisões que eles tomam, que são decisões que refletem muito na vida de muitas pessoas. Aprendeu e viu que realmente a vida e as atividades diárias do juiz não é fácil. Ou depois de passar um dia com o juiz, magistrado, o preconceito caiu. Esse é o depoimento, assim, tem vários outros depoimentos, eu fiz apenas um recorte, né, mas assim, quis fechar com esse. Que na verdade, quando se conhece a realidade do magistrado, né, o preconceito desaparece. Mas para isso é preciso conhecer a realidade do magistrado. E a gente só vai conseguir a valorização, pelo menos do ponto de vista externo e interno, quando nós conseguirmos também fazer com que o preconceito em relação a nós magistrados, ao Poder Judiciário, ele desapareça. Muito obrigado. Ouvimos, portanto, a exposição do juiz Gervásio. Agora recebo mais uma vez aqui um pedido para que passe uma informação para os participantes do Congresso, que haverá amanhã um workshop de fotografia. Será ministrado pela fotógrafa Daniele Fernandes. Todos os participantes presentes irão concorrer a um mini ensaio com direito a 10 fotos. Início amanhã às 10 horas no auditório. Está dado o recado. Após ouvir o juiz Gervásio, passaremos a palavra também por 40 minutos ao colega juiz Sérgio Junques, cujo currículo, a resenha já foi lida aqui no início dos nossos trabalhos,
mas não custa também ressaltar que foi presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses e é o atual vice-presidente institucional da IMB. Com a palavra, Dr. Sérgio Juiz. Eu gostaria de saudar a mesa, o presidente da mesa, o colega vice-presidente legislativo, Nelson Messias, vice-presidente da Marges, saudar o colega Gervásio, vereador da Justiça Estadual, da IMB, a professora Maria Tereza Sadek pela convívio já tão intenso, tão prolongado, já seja pelo projeto lá, não deixa o Judiciário Paráveis, no Predatório da Justiça, a pesquisa que nós fizemos ali, também a pesquisa com os magistrados brasileiros, que em 2015, em breve devemos divulgar, que trabalhamos arduamente juntos, então já chamo até por Teca, como ela é conhecida, é um prazer estar aqui. E, enfim, gostaria de saudar todos os colegas que estão aqui. Vejo aqui vários presidentes das associações magistrados, ex-presidentes. Queria saudar aqui o ex-presidente Mozart Valadares, ex-presidente da IMB, Calandro, acho que esteve aqui há pouquinho, não sei se ele está aí. Queria saudar todos os presidentes das associações aqui, magistrados, presidente da pessoa do presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, o Odson Cardoso Filho, o sucedeu em Santa Catarina, faz um trabalho fantástico lá no nosso estado. Saudar o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Nelson Schaeffer Martins, que faz um trabalho extraordinário e um traço marcante de sua gestão e valorização dos magistrados, percorreu todo o nosso estado lá, ouvindo os magistrados, ouvindo suas reivindicações no início da sua gestão. Isso subsidiou todas as suas ações até aqui, traz um grande destaque. E recentemente ingressou inclusive na lista tríplice do STJ, está no aguardo para a escolha do nome pela presidente Dilma. Enfim, tenho certeza que tem todas as credenciais para ostentar esse cargo. Vamos aguardar, né, presidente, essa indicação da presidente Dilma. Enfim, gostaria de saudar a todos aqui, os colegas aqui da diretoria, da época que eu fiz parte da Associação dos Magistrados como presidente. Braço direito, que é a Ana Cristina, a Simone, que estão aqui, foram pessoas que trabalharam junto. A Mônica, obviamente, não posso esquecer que eu fui vice-presidente, quando eu era presidente, até recentemente o mandato terminou em março. Então fizemos um time muito bom, exemplo, o time temos da IMB, mas enfim, essas pessoas que são especiais aqui para mim na gestão, nós tivemos junto da IMC e, enfim, temos certeza que esses resultados positivos como eram, sim, certamente, se deveu-se realmente ao trabalho do grupo que nós desenvolvemos lá. Queria saudar os colegas de Santa Catarina, que estão aqui, a Carolina, a Alessandra, que eu vejo, vocês têm mais alguns outros. Enfim, eu gostaria de saudar todos os colegas e dizer que eu não vou me alongar tanto aqui na minha fala, vou ser mais breve, né? Até porque está todo mundo cansado, né? E um dia intenso. E também vou pedir licença aqui para falar aqui sentado, achei que essas águas termais aqui deram uma relaxada aqui, eu vou pedir desculpa, mas vou pedir a permissão, vou falar sentado mesmo. E também, se eu titubear aqui, eu peço já antemão desculpas, porque eu fiz aqui um esquema aqui nas minhas anotações e agora estou com dificuldade de ler, inclusive entender o que eu escrevi aqui. Havia preparado alguma coisa. Mas assim, a abordagem, muito que eu pretendo falar aqui, já foi explanado até aqui pela professora Maria Tereza Sadek, da pesquisa, o próprio Gervásio também, a propriedade, ele elencou os grandes angústias da nossa magistratura atual, né, desafios que permanecem. E o que eu vou abordar, então, vou centralizar mais, até para fazer uma exposição mais sucinta, é fazer uma relação da questão da magistratura como classe e o associativismo em si, né, dentro desse contexto de valorização da magistratura. Né. Primeiro, saber que desencanto é esse, né, que foi tratado aqui em algumas pesquisas que foram citadas, alguns dados foram citados, um aparente desencanto da magistratura, seja com a carreira, chega até estudantes que já estão desencantados com a nossa profissão. Eu vou abordar rapidamente isso, uma relação com o associativismo, também converso com os colegas aqui, a gente sente assim, também um certo desencanto aqui. Pelas andanças que a gente faz pelo Brasil, a gente vê uma série de dificuldades da participação dos colegas, envolvimento da vida associativa, e a ideia é assim, abordar rapidamente o que isso significa.
né? O que isso tem a ver? E dentro dessa relação rápida que eu pretendo fazer, que eu vou resumir aqui a minha fala, o que traria reflexão, né? Uma questão também, como conciliar expectativas individuais de cada magistrado, seja em relação ao seu tempo de carreira, de atividade, né? Se primeiro, segundo grau, se ativo ou inativo, com as expectativas da própria classe como um todo. Essa é uma questão central. Será que isso enfraquece a própria proximidade das pessoas, o atrativo das pessoas à vida associativa? São inconciliáveis esses interesses, essas expectativas individuais? A magistratura está se tornando cada vez mais individualista? Né? Não sei, nossos concursos estão realmente sabendo selecionar pessoas que têm uma vocação, né, para a área, para a profissão, né? Ou são concurseiros, pessoas que estão atrás simplesmente de uma carreira com uma remuneração atraente e estabilidade. São questões que permeiam toda essa discussão, né, que diz respeito à própria classe. E até que ponto, o que é valorizar? Nós falamos tanto de valorização. O que é valorizar? O que busca é essa? Que todos os dirigentes aqui, associativos que estão aqui, e associados, buscam, olha, nós queremos uma magistratura valorizada, nós queremos ser valorizados. Então, que desafios são esses que estão impregnados nesse conceito de valorização? Quais são esses desafios? O que nós estamos mirando? E por que esse desencanto? Então, assim, basicamente, exatamente tentando ser o mais objetivo possível, a questão dos desafios que certamente eles compõem essa questão da valorização tem a ver com sempre a questão da remuneração, busca por uma melhor remuneração, por uma carreira que seja valorizada, né? O adicional por tempo de serviço, essa busca que nós temos pelo reconhecimento desse direito que nos foi tirado sem nenhum motivo na última Constituição, as próprias questões, a questão das condições de trabalho como um todo, mas muitas vezes se coloca, poxa, será que a magistratura, né, com esses dados ali que até que a professora Maria Tereza Sadek traz, há uma certa tendência nossa, eu incluo isso, uma vitimização nossa, né, seja em relação aos tribunais de justiça, seja em relação à sociedade como um todo, ao parlamento, né, até que ponto isso é real ou não. Nós ganhamos pouco mesmo, nossa carreira de fato ela não é atraente, ela não é boa, ela muda, né? Nós estamos sendo alvejados de uma forma